pegaram a criança errada. Com 7 mil, que esse foi o valor da vida da minha filha. Você consegue liberar perdão? Não consigo, nem quero. As últimas imagens dela com vida mostram a menina sentada na calçada e colocando os patins. O corpo foi achado 8 dias depois. Estava com mãos e pés amarrados e uma meia na boca. Aconteceu em 2018, ela andava de patins ali, é o Ginásio dos Campeões, se chamaria? Isso, foram mais de 670 páginas. Teve um dia que já depois de tudo concluído, eu sentei com a doutora Bruna Raca, que era delegada, só na base do café. Acho que nesse dia a gente não parou nem para almoçar. E ela se debruçou comigo em cima do processo. Quando ele deixou de ser correr em sigilo, né? Ela debruçou comigo e me esclarecia todas as dúvidas. Eu fiz questão. Era 7h pouco da manhã quando ela começou a me atender, às 5 horas da tarde, quando nós terminamos de conversar, em cima da mesa dela ali, conversando debruçado em cima daquele tema. A Vitória, ela foi pega, não sei se você se recorda de um aplicativo, não sei nem se ele existe ainda, o Snapchat. Ela tinha aquelas florezinhas assim, né, não é emoji, é filtro, né? Colocavam as florezinhas na cabeça, então a foto que eles tinham como referência da menina, que eles queriam pegar, tinha esse emojizinho. Ou e a Vitória tinha só também. Pra entender, então não era ela que eles queriam Foi pegar. pega por engano. Pega por engano, mas Isso. pode continuar. Um rapaz da cidade, era usuário de drogas, e teve uma festa, rave, alguma coisa do tipo. Ele bancou o super-herói, literalmente. Ele tava com mais ou menos uns 7 mil, que esse foi o valor da vida da minha filha. Uns 7 mil em entorpecentes, né? Metade desses entorpecentes ele deve ter destruído tudo ali, utilizando junto com o pessoal lá, que ele bancou o super-herói pra todo mundo lá, né? Deu de graça pra todo mundo. E quando a polícia estourou a festa, tentaram descartar, ou seja, destruiu todo o material. E aí passou a ser cobrado. Preso não tinha como pagar. Passou a ser cobrado por eles, né? Que eles que tinham que dar algum tipo de resposta tinham que pagar. E a pressão era, vamos fazer alguma coisa com a sua família. Então, começaram a seguir a família, começaram a seguir a irmã na porta da escola. Ela estudava na mesma escola, a escola adventista, uma das melhores escolas da cidade, particular, onde a Vitória também estudava, né? E aí começaram a monitorar. Quando foi pra pegaram a criança errada. Vitória poderia, pelo tamanho, pelo porte físico, era uma criança de 12 anos, mas bem robusta, assim, não era uma pequenininha mirradinha, não, ela era grandona, né? E a Vitória teria força para lutar com o casal, que eram muito pequenos e franzinos. Por isso tinha o Júlio junto deles, né? Que era o grandão que foi segurando ela no banco de trás. Então, monitoraram ela, tiveram lá a circulação com o carro dentro do bairro. Tinha a opção de ter feito a volta por uma rua. Quando eles manobraram lá embaixo, mostrou que não conhecia a cidade, né? Aparece num pedacinho das câmeras, imagens que nós... Era um cadete? Que carro que era? Não me recordo o carro. Era um carro preto. E nós que fomos... A família, né? Quem conseguiu essas imagens, junto com vizinhos e amigos lá no entorno, e disponibilizamos para a polícia naquela época. No dia, só pra me te cortar, se eu for te cortando, você me perdoa, mas no dia, ela... Como qualquer criança, não sei como tá hoje em dia, mas na cidade pequena ou na nossa época, andava de patins, jogava bola e corria, etc., na rua. Hoje, num grande centro como aqui onde nós estamos, é até mais difícil ver isso. Todas as ruas muito movimentadas, etc., você acaba não vendo tantas crianças. Tem um pouco da internet que também, que tirou um pouco das crianças da rua e etc. Mas até então, em 2018, uma criança normal, vindo da escola, etc., ou após a escola, não sei, andando de patins e brincando na rua. Perfeitamente normal. Entre a casa dela e o ginásio, acho que não dá 1 quilômetro. E no meio do caminho ainda tem a escola. É o caminho que ela faria normalmente, né? Ela combinou com outras amigas que fariam esse mesmo trajeto de ir brincar de patins lá no ginásio, na porta do ginásio. Não deu certo de fazer porque as meninas, eu tenho lição pra fazer, meu pai não deixou e tal. Vocês não foram, eu vou. E ela foi sozinha. Então, nessa dela ir sozinha, dela ter ido sozinha pra fazer a brincadeira, ela senta numa calçada, ela coloca o patins na porta ali. Aquela calçada, ela tá a menos de 15 metros de distância da porta da escola onde ela estuda. Então, ela coloca naquela mesma esquina ali, o patins, e vai até com alguma dificuldade na rua, no meio da rua, patinando ali. Ou seja, uma região que ela conhecia normalmente, porque ela frequentava. Exato, uma rua pacata. Entra no ginásio, toma água dentro do ginásio, sai lá fora pra andar mais um pouquinho, e é o momento que eles pegam ela. Ou seja, ali eles já estavam monitorando ela. Já estavam monitorando ela. E aí, a partir do momento que eles pegam, não temos mais informação do que acontece, obviamente, né? E só vamos encontrá-la 8 dias depois. As últimas imagens dela com vida mostram a menina sentada na calçada e colocando os patins. Em seguida, levanta, sai patinando e desaparece. O corpo foi achado 8 dias depois por um catador de latinhas. Estava com mãos e pés amarrados e uma meia na boca.
Exames indicaram que a menina de 12 anos foi morta por estrangulamento no mesmo dia em que desapareceu. Na mata, com seu patins. Com patins. Patins que tá na delegacia, tá no Fórum de São Roque até hoje, nós não tivemos acesso a ele. Hoje já sabemos que a gente pode, por exemplo, pedir uma procuração do mesmo advogado, que é o Dr. Guastelli, e aí recuperar esse material, e eu pretendo, né, devolver e passar ele pra mãe para deixar guardadinho com ela. A gente, quando fala de um crime tão truculento, tão, assim, forte, por engano, por mais que não fosse engano, fosse a pessoa certa, não dá direito de ninguém fazer isso com ninguém, correto ou não? Então, assim, olha a crueldade do criminoso, do assassino, do vagabundo, né, que faz isso com uma família. Porque, assim, independente da dívida que vagabundo tem, o que a família tem a ver? O que a criança tem a ver? Então, assim, dá pra ter pena de vagabundo? Desculpa. Não dá. Não dá. Não dá. Desculpa, não dá. A minha fé é cristã, né? Sim. Minha fé é cristã. E várias vezes me perguntam isso. Você consegue liberar perdão? Não consigo, nem quero. Não faço nenhuma questão. Se eu for ter com Deus para responder por isso, eu vou fazer. Né? Eu não gostaria de liberar o perdão, porque eu me coloco numa situação que tinha a opção de deixá-la viva. Ela pediu por isso, que era meu pai. Eles sabiam que não estavam pegando a criança, né? Depois que descobriram também, eles poderiam descartá-la em qualquer lugar. Teve um momento que eles não sabiam, eles sabiam já que não era? Acredito, né? Porque ele fez relatos dentro da cela onde ele estava, né? Então isso consta lá também. No momento em que descobriram, ela foi estrangulada. Eu acho que isso é de uma crueldade, é desumano. Então, assim, eu não consigo. Eu estaria sendo hipócrita se eu for olhar para a câmera e falar bonitinho assim, não, libero perdão, porque o coração não tá em paz, não vai estar em paz. Nós sofremos consequências por isso até hoje, né? Se você sorrir num determinado momento, você é julgado por isso, ainda hoje, né? Se você se manifesta a respeito e a rede social tá lá à disposição, eu já quase nem cito mais o caso da minha filha, porque a todo momento a gente aborda isso, sempre, e não é problema falar sobre isso, né? Mas nós somos julgados por isso até os dias atuais. E vai ser assim para sempre, né? Não tem problema. Naquele momento, por exemplo, o delegado da seccional, ele deixou claro, dizendo assim, sai da frente das mídias, porque vai te atrapalhar, isso para mim e pra mãe, né? E nós falamos, não, até que a gente tenha um desfecho nesse caso, nós vamos continuar aqui, nem que seja com nariz de palhaço, porque nós precisávamos que a imprensa ficasse em cima para que a justiça continuasse trabalhando em cima, né? Era um ano eleitoral também e o governador não queria esse tipo de exposição para ele. Mas, enfim, no final das contas... serve de quê? Né? Então você fala de perdão, eu não consigo mesmo. Sim. Se algum dia isso mudar, posso voltar aqui e falar para você, hoje eu consigo liberar o perdão, mas eu não consigo, e eu, sendo bem sincero para você, eu não quero. Nós somos as vítimas secundárias e a sentença é dada no momento que a gente perde o nosso ente querido, né? No momento que a gente perde o filho, a gente perde o ente querido. Porque dali em diante a prisão ela é nossa, né? Dali em diante a prisão ela é nossa. A gente inicia um processo de cura que ele é interminável, né? Por mais que a gente tenta, por mais que a gente fale da boca para fora, tá bem, tá vivendo bem, não é assim. Cada dia você vive de uma forma diferente. O luto, ele se manifesta de diversas formas. Quando nós falamos de vítima da sociedade, tem muita gente que tá na zona de pobreza, numa zona desconfortável da vida, mas optou em buscar trabalhar, optou em buscar ajuda, né? Então, isso é muito opcional. Eu não acredito nisso de vítima da sociedade, porque falta educação num país em que não investe em educação. Eu não tô falando desse ou daquele governo, eu falo que o país é um dos últimos, né, no quesito educação. Antigamente, o aluno, né, na sala de aula, ele era punido, recebia a palmada. Hoje quebra a cara do professor e não acontece nada. Né? Então, a inversão total dos valores, né? Sim. Então, eu compactuo dessa sua fala, desse seu pensamento, porque realmente eu tô endossando ele, que não existe isso de vítima da sociedade, porque não recebeu carinho durante a sua infância. Tudo é opcional. Tudo é opcional. Eu tive uma infância difícil, porém muito simples, né? Sim. Mas a gente pode optar qual caminho nós vamos seguir. Se eu quero ser diferente, ou se eu quero me espelhar no meu pai, se eu quero, né? Graças a Deus eu não tenho nada para falar, mas meu pai, ele morreu do vício do álcool,
É uma escolha minha se eu quiser sair por aí bebendo nas ruas. Ou ver que a família que tinha uma certa estabilidade mergulhou num buraco sem fim por conta do vício do álcool, né? Então, é uma opção que eu tenho. Ou seja, quem viveu num lar que só conheceu agressão, peraí, eu quero ser diferente, eu também quero ser um pai diferente para os meus filhos, eu também quero ser uma referência para a minha família. Ou seja, tudo isso é muito da opção de cada um, Sim. né? É óbvio que a gente tem essas questões hoje, né? Essas discussões de depressão e tantas outras coisas mais, tudo isso deve ser levado em consideração. Mas ainda assim, até a própria depressão, eu senti ela chegando naqueles primeiros momentos. Sim. E consegui peitar isso, consegui ir buscar estudo, buscar conhecimento para tirar minha mente daquele buraco que eu estava entrando também. E dou graças a Deus por isso, porque hoje a gente consegue estar caminhando de mãos dadas com as pessoas corretas, graças a Deus. Tantas outras famílias, né? Exatamente. Quando que vocês perceberam o desaparecimento? A mãe conhecia, né, o hábito da Vitória, né? Tá. Então, quando ela chega, ela é professora. Quem estava com ela em casa, teoricamente, era o pai, né? Que era o avô, que hoje já não é mais vivo. Mas era o avô quem estava com ela acompanhando. E na casa do lado tem a tia, com a sobrinha, tava todo mundo por ali. Volta de umas 4 e pouco da tarde, 5 horas, quando a mãe chega e a menina não está, e a Vitória tinha deixado a casa limpa, né? E percebe que ela não está, ali já acende um sinal de alerta, né? Tá. Vai na casa da irmã do lado. Celular zero, essas coisas, tecnologia Até não tinha, mas vamos dizer assim, não mandou mensagem, né? Tipo, a comunicação. A Vitória falou comigo no mesmo dia, no horário de almoço. Ela fala comigo, ela fala assim, pai, me empresta um dinheiro? Como que você vai emprestar um dinheiro para um filho, né? Fala, emprestar, filha, vou ter que te dar esse dinheiro, né? Ela tinha pedido R$100, que era, não sei se era Hop Hari ou Play Center, um passeio que ela ia ter. Eu ia ter que dar esse dinheiro para ela, né? Não tinha nem como você emprestar um dinheiro para a filha. E eu parei de respondê-la, porque deu o horário de almoço, eu era vigilante, né? Fazia rondas de moto, então eu tinha que deixar o celular guardado no armário. Então eu tive que deixar o celular e voltei pro meu trabalho. E só vou falar com ela por volta de umas 6 horas da tarde, quando eu visualizo o celular de novo, quando eu entrego o meu turno. Ali já tinha várias mensagens da mãe, quando eu tô chegando em casa. Tava tendo uma desinteligência na minha rua, tinha uma operação policial, nós conhecíamos todos os policiais, o pessoal da GCM ali do meio. Então eu cheguei, estacionei e fiquei uns 15 minutos, ainda não entrei, fiquei uns 15 minutos ali conversando com eles sobre o que estava acontecendo na rua ali, uma discussão que estava tendo ali, eu conhecia. E eles estavam conversando com eles. Adentrei, quando eu de fato mexo no celular, tem várias ligações da mãe, já desesperada, muito preocupada. E procurando saber da Vitória. Eu entrei no modo normal, vou fazer minhas necessidades, vou tomar meu banho, vou fazer, né, meus cuidados, sempre fiz isso, e aí tô já conversando com ela sobre. Meu filho estava para a igreja nesse dia, então imaginei que de repente ela veio e poderia estar com ele, mas aí eu já fui ao encontro dele, descobri que não estava, e já fomos para as ruas, né, procurar. Quando você sai para a rua e encontra pessoas que você não conhece, falando assim, você viu essa garotinha? É minha filha. Aí começa a bater um desespero. Porque já tem muita gente procurando junto naquele momento, quando nós fomos para a rua procurá-la. A mãe desesperada, ela colocou na rede social dela e em poucas horas tinha mais de 200 mil compartilhamentos. Foi uma coisa gigante o que aconteceu, né? Viralizou de um modo que estava o Brasil inteiro se movimentando em torno dessa busca pela Vitória. Então, por isso que eu falo, né, que naquele momento faltou apoio do município, naquele momento, não de pessoas, a comunidade abraçou a gente de uma forma jamais vista, pessoas que a gente não conhecia. Mas as lideranças, o governo naquele momento foi muito omisso e isso magoou bastante naquele momento. Nesse momento, nesse primeiro dia, vocês já dão parte na polícia? De Nós vamos atrás, a recomendação é que nós, leigos, né, não deveríamos procurar fazer, poderia estar com algum coleguinha, poderia estar com algum namoradinho, isso pegou muito na gente, nós conhecíamos a nossa filha, né, o boletim nós conseguimos registrar no dia seguinte, já no dia seguinte. Isso é inacreditável, né? Um pai e uma mãe falar, minha filha sumiu, não, mas calma, né, tipo assim... A displicência do momento, que foi o que aconteceu. E nós conseguimos registrar o boletim de ocorrência já no dia seguinte. Ou seja, nem dorme de um dia pro outro, não, você tá assim, sua filha em casa. Nós viramos à noite procurando, eu, Rosinaldo, André, que eram os dois tios, né? O André, cunhado da mãe, e o Rosinaldo, irmão. Nós procurando em todos os lugares, procurando imagens de segurança. Correto? Isso. Então, cada segundo pro pai, pra mãe, pra família é mais desesperador. Porque assim, estamos no meio do centro de São Paulo, você imagina um monte de coisa. Pô, aqui
vai ser de mais difícil, imagino eu, né? Sim. Uma cidade pequena, você fala, pô, vamos dar uma olhada, qual o seu não sei quem, acaba se conhecendo um pouco. Tô errado ou não? Não, tá certo. E ali a gente foi batendo, e olha, aqui tem câmera, vamos pedir. E a gente foi pedindo, conseguimos juntar um pendrive lotado de imagens, assim, mas que não mostrava nada, exceto essas que nós mostramos, que foram uma família, né, que cedeu essas imagens. Eles entraram em contato com a gente, passaram essas imagens. Isso quantos dias depois? Não, isso já no dia seguinte, né? Já no dia seguinte já conseguiu levar essas imagens para a delegacia, que foi dali que partiu as investigações. Olha, ela esteve aqui, olha, ela andou de patins, olha, ela foi até o ginásio. Começam a triangular. Isso, aí começou essas triangulações. Cara, isso é muito louco, porque é uma corrida contra o tempo. E é uma vida que tá em jogo, né? E quanto mais demora, menos chance da pessoa ser encontrada viva. Eu tô errado? É bem verdade. Você é pai? Sou. Tá. Eu me lembro que num momento, assim, não era com ela em específico, né? Mas que eu tava na praia e por alguns segundos, assim, você perde a sua criança dos olhos na praia. Tipo, não sei se isso já aconteceu com algumas pessoas, né? Mas agora você pensa em multiplicar essa sensação por dias e dias. Certo. Eu perdi 10 quilos. Tinha momentos que eu sentia a minha higiene que já não existia mais. Tá. Porque você esquece do banho, você esquece dos cuidados principais. Eu tenho certeza que com o restante da família não é diferente. Por exemplo, você não conseguia comer se você não sabia se ela estava ou não se alimentando, né? Era um período de junho, então o período estava bem frio, né? Uma época muito fria. Então, assim, quando você se depara com essa situação de não encontrar e os dias vão passando, é desesperador. Eu não desejo isso pra ninguém. Às vezes você presenciar uma tragédia de imediato ali e tal, acho que talvez seja mais brando do que conviver com a incerteza. Eu me lembro que nos depoimentos, a imprensa colocava, pai, você tem esperança? Você tem esperança de encontrar a sua filha? Não, eu tenho confiança. Eu sei o Deus que eu sirvo, então eu tenho confiança de que eu vou encontrá-la. Mas já pro sexto, sétimo dia, você falava, a boca fala, mas os olhos já não entregavam mais isso, né? Porque você já não tinha mais força para estar repetindo a mesma coisa. Então chega num determinado momento que fala assim, Deus, eu aceito te devolver. Mas deixa eu te devolver, né? Se me confiou esse período de tempo para ser pai, para estarmos aqui, pai, mãe, família, e ela teve família, né? Então permita que a gente devolva, né? E é um período bem doloroso, assim, esses 8 dias que a gente passa, é bem doloroso. E a forma como a gente a encontra também, infelizmente. Você era o que encabeçava ali as entrevistas, etc. Talvez era o que conseguia, talvez, falar mais. A mãe não ela posicionou bastante também. Teve uma época que ela precisou até bater de frente com o governo local lá, e enfim. Mas na questão de pai, às vezes a gente fala muito sobre isso, né? Apesar de ser um jeito brando, uma pessoa bem zen que eu sou, mas nessas horas falta um pouco na sociedade, falta um pouco de testosterona, que é posicionamento mesmo, né? Então você tem que botar a cara lá. Né? Você precisa. Então, participei de todas as audiências, de todos. Tem que ir até Tremembé, tem que ir até no céu, em todos os lugares, em toda a trajetória, eu participei de tudo. E depois que a gente encontrou a Vitória na forma como encontrou, e depois que como passou por esse período todinho dos julgamentos todos que nós acompanhamos também, seguimos adiante com outras famílias, com outras vítimas. Então, fazer parte disso, para mim, é uma obrigação. Os dias vão se passando, tinha muita mídia na época, né? A polícia encontrou primeiro os vagabundos ou não? Como é que foi essa situação? Acho que num bar. Relata num bar, uma pessoa escuta isso, fica incomodado com isso, procura a polícia local de Mairim, que informa que, tal pessoa estava comentando isso no bar, que fizeram não sei o que lá, uma fita em Araçariguama, que não sei o que e tal. Foram até ele, pega ele começa a dar várias versões, né? E, por exemplo, mas como que vocês têm certeza tal? As unhas dela falaram. Como que você justifica ter estado com a minha filha? Como que você justifica pele sua debaixo da unha da minha filha? Porque ela lutou pela vida dela. Então, assim, o DNA mostra que ela passou as unhas e que ficou debaixo das unhas dela. Como você justifica isso? Você tem uma resposta para me dar? Eu acredito em você, mas você tem uma resposta para você me dar? Como que você justifica que ela arranhou você e ficou te segurando debaixo das unhas? Ou seja, ela foi, mas ela indicou quem foi que fez. Se nós não tivéssemos tido isso, talvez não tivéssemos chegado ao culpado. Então, até nesse momento, ela conseguiu ainda dar uma resposta.
e indicar quem eram os seus agressores.